Aleluia. Graças a Deus. Senhor, nós te honramos, nós te adoramos por tudo que tu tens feito por nós, por tudo que tu ainda há de fazer nas nossas vidas, Senhor. Te agradecemos nessa noite no nome de Jesus. Se trouxeram a Bíblia, abra comigo no livro de Romanos, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, capítulo 3. E eu peço a você que mantenha, depois dessa leitura, a sua Bíblia aberta, amém? Mantenha a sua Bíblia aberta. Achamos, amém? Diz assim, Paulo escrevendo aos Romanos: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Nós podemos falar juntos, talvez algumas versões tenham apenas algumas palavras diferenciadas, mas vamos falar juntos? Pois todos pecaram, carecem da glória de Deus. Eu queria que você dissesse isso para a pessoa que está ao seu lado: você pecou e carece da glória de Deus. Amém? Vamos orar. Deus e Pai, te agradecemos por essa noite. Fala conosco, abre a nossa mente e o nosso coração, para que possamos entender a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, que nada venha nos distrair, nos atrapalhar no raciocínio da Sua palavra. Que a nossa mente e o nosso coração possam estar cativos. Que os nossos ouvidos possam estar aguçados. Queremos, ó Deus, esponjar a Sua palavra nessa noite. Fala com cada um de nós. Te pedimos isso, ó Deus, em nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Pode sentar-se. Todos pecaram e carecem. Na verdade, este é um assunto de suma importância. Toda a humanidade, sem exceção, precisa ser esclarecida. Todos nós precisamos nos lembrar disso. Nós estamos aqui de passagem, todos nós, mas nós temos uma escolha. Nós temos a oportunidade de escolher o nosso futuro. E eu digo que esse é um assunto muito, e talvez um dos mais importantes, não desprezando os demais assuntos da nossa Bíblia Sagrada, porque é esse assunto que modifica, que altera toda a nossa caminhada, toda a jornada, toda a vida. Porque todos nós pecamos. Não há ninguém, partindo de mim até você, não há ninguém que consiga viver sem que possa fazer uma escolha aonde deseja passar a eternidade. Todos nós que estão nos ouvindo pela internet, você também. Você está escolhendo aonde você deseja passar a sua eternidade. A nossa vida aqui é uma vida efêmera. A nossa vida aqui é passageira. Por isso digo que esse é um tema importante, porque ele vai traçar o nosso futuro. Ele vai traçar não uma vida aqui na terra, não uma vida por algum tempo. Alguns duram mais, outros duram menos. Mas nós estamos falando de algo eterno. Todas as gerações, todas as autoridades, presidente de todas as nações, os deputados, as autoridades militares, todas as autoridades, todas as pessoas sem exceção, carecem da glória de Deus. Todas as classes sociais, os ricos, os pobres, passam por esse caminho, precisam passar por essa escolha.
Ou escolhem o caminho da vida eterna, ou escolhem o caminho da morte eterna. Todos os povos, todas as pessoas, todos os nossos familiares, toda a nossa parentela tem a oportunidade de escolher. E ser crente não é brincadeira, porque o pecado não é apenas uma história para ser contada. O pecado alterou a vida da humanidade. A vida eterna é um presente, mas a morte eterna é uma escolha. Muitas pessoas nessa hora estão morrendo, estão passando da morte física para a vida. Outras pessoas, nesta mesma hora, estão morrendo e estão passando dessa morte física para a morte eterna. E nós não estamos falando que seja uma opção apenas, uma escolha apenas, porque isso diz respeito à nossa vida. Porque o pecado, ele quebrou a relação entre Deus e o homem, queira algumas pessoas aceitem ou não. Não está em pauta aqui aceitar se é verdade ou se não é verdade. O que está em pauta aqui é que nós acreditamos que isso aconteceu. Diante deste fato, todos nasceram, todos nascem. Todos nós, sem exceção, nascemos debaixo do pecado. O salmista diz que em pecado me gerou minha mãe. Seus filhos, meus filhos, seus netos, a pessoa que você mais ama, todas as pessoas, todos debaixo de uma condenação. E olha, isso é tão verdade, isso é tão básico, isso é tão fundamental, isso é tão real, que a morte não apenas veio junto com o pecado, porque quando Adão peca, ele traz junto com ele a morte. Por isso nós morremos. Nessa terra não há ninguém, desde o maior ao menor, todos nós iremos morrer. E esse foi um decreto, algo que Deus disse, algo que Deus falou, em Gênesis capítulo 3, verso 19, e se houver alguma dúvida com respeito a esse escrito, olhe para a vida das pessoas, olhe para as pessoas que você já perdeu, e saiba que um dia você vai também. Ah, pastor, mas esta talvez seja uma palavra dura. Dura é passar a eternidade no inferno, sem volta, sem chance, sem alternativa, sem oportunidade de decidir de novo. Isso que é duro, quando você não tem como voltar. Deus decretou quando Adão desobedece a uma ordem de Deus, uma ordem conhecida por todos nós desde criança, e Deus estabeleceu, Deus decidiu, Deus decretou. E se há alguma dúvida com respeito a isso, quando Deus diz, tu é pó, e ao pó tornará. Todos retornam ao pó. Se há alguma dúvida, se a Bíblia é verdadeira, se isso é verdade mesmo, se não é apenas escrito por um homem, veja se isso não é verdade nos nossos dias, veja se isso não é verdade com respeito aos nossos antepassados, veja se isso não é verdade com respeito aos nossos familiares, os nossos amigos, as pessoas que nós amamos. Veja se isso não é verdade, que um dia todos nós vamos voltar ao pó. Todos nós, em razão de Adão, Adão pecou e abriu-se uma porta para a morte. Por isso todos nós, sem exceção, morreremos. Adão foi responsável por esta separação entre Deus e o homem. Adão representa a humanidade perdida.
Adão representa uma humanidade que está indo ao caos, uma humanidade que está longe de Deus, por isso todos pecaram, todos é todos. Porque através de Adão, as gerações que foram nascendo e as gerações que irão nascer, todos estão debaixo de uma condenação. Todos pecaram. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado aonde? No mundo. Por um só homem, qual é o nome desse homem? Adão. E pelo pecado, a morte. Então, junto com o pecado, junto com a desobediência de Adão, entrou junto o quê? A morte. Quando Adão peca, a morte entra junto com o pecado e diz assim: assim também a morte passou a alguns homens. O que está escrito na sua Bíblia? A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos pecaram, todos debaixo de uma condenação. Uma humanidade perdida, uma humanidade longe do Senhor Jesus, uma humanidade longe de Deus, separada de Deus, distanciada de Deus. E eu digo que este é o assunto, talvez um dos mais importantes, porque se decide a vida da gente. Esse assunto, ele decide o que nós estamos fazendo da nossa vida. Esse assunto define a nossa escolha. Se por um lado Adão representa uma humanidade perdida, uma humanidade ao caos, uma humanidade que agora está longe de Deus, por outro lado, Jesus representa uma humanidade restaurada. Se por um lado Adão representa uma humanidade perdida, por outro lado Jesus representa uma humanidade restaurada. E aí nós temos opções a escolher. Ou você, ouça bem isso, ou você está debaixo dos pecados de Adão, ou você está debaixo da restauração de Jesus Cristo. Não existe outro meio, não existe outro caminho, não existe outra forma. No mundo em que nós vivemos, um grupo de pessoas está debaixo da condenação de Adão, e por isso, se morrerem, vão para o inferno. Inferno está na Bíblia. Muito embora o Senhor disse que o inferno não foi criado para o homem, mas para o diabo e seus anjos. Mas esta é uma escolha que todos nós fazemos, nós vivemos de escolha, nós escolhemos as coisas, mas nós esquecemos de escolher a coisa mais importante, é onde nós vamos passar a vida eterna. Porque o pecado na verdade foi automático. Quando Adão peca, automaticamente as gerações iriam nascer em pecado, automático, mas a salvação, não, a salvação depende de que a pessoa receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se por um lado, o pecado entrou no mundo através de um homem, a salvação, a graça e a bondade do Senhor entrou através de Jesus Cristo. Que lado você está? Que lado você está? Ou você está do lado de Adão, uma humanidade perdida, longe de Deus, uma humanidade debaixo do pecado, ou você está do lado de Jesus Cristo. Não tem outra forma. Ou é um lado, ou é o outro. Adão abriu a porta para o pecado. Então a morte se torna universal. A morte atinge todas as pessoas. Não tem ninguém aqui, ninguém, e não tem ninguém que esteja nos vendo pela internet, que não vá passar
pela morte. Essa morte física está na vida de todos os homens. Não vai escapar ninguém. Eu não vou escapar por ser pastor, os pastores não vão escapar, seus filhos não vão escapar, seus netos não vão escapar, ninguém vai escapar. Todos nós sabemos. E lá na morte, quando a gente vai no funeral de alguém, e certamente alguém vai no nosso, algum dia, mas quando a gente vai no funeral de alguém, a gente percebe quem nós na verdade somos. Com o nosso orgulho, com o nosso jeito de ser, com as nossas manias. Quando a gente vai a um funeral, a gente percebe que nós viemos do pó e vamos retornar ao pó. E aí Hebreus 9:27 diz: cabe ao homem morrer uma só vez. O homem não vai morrer duas vezes, não tem duas chances, não tem duas oportunidades, não, apenas uma oportunidade. Cabe ao homem morrer uma só vez, e logo depois disso vem o juízo. E logo depois disso, sem exceção, sem posição, sem qualquer outra forma de jeito, de jeitinho, todos nós iremos um dia passar dessa vida. Todos nós iremos um dia morrer. Condenação foi estabelecida por Deus. Deus decretou e Deus não volta. Deus não muda isso. Deus não muda. Há muitas pessoas que estão morrendo eternamente. Quando alguém morre, a primeira coisa que eu penso, é lógico que a gente fica triste. A Bíblia diz que Jesus chorou quando Lázaro ele morreu, e ele certamente iria ressuscitar lá, um sentimento, uma emoção, uma dor. Mas a primeira coisa que eu penso quando uma pessoa morre, aonde essa pessoa foi passar a eternidade? Para onde essa pessoa foi? Para onde essa pessoa vai morar para sempre? Ao lado de Deus ou longe de Deus? O que fazer então diante desta condenação? O homem não podia fazer nada. Nenhum homem poderia fazer nada. Os maiores homens da Bíblia não podiam fazer nada. Mas Deus podia fazer alguma coisa por amor ao homem. Deus podia arrumar um jeito. Deus podia fazer algo. Então Deus, na sua grandeza, Ele providencia a salvação. Ou seja, a salvação é uma porta que Deus abre para a humanidade. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. A verdade é que todos nós estávamos destinados ao inferno, porque todos pecaram. Todos nascemos em pecado. Todas as gerações nasceram em pecado, então todos pecaram. Mas abre-se uma porta. E essa porta se chama Jesus. Na verdade, irmãos, o que nós vivemos hoje é a mesma história dos ladrões que estavam na cruz. 2 ladrões. Um aceitou viver a vida ao lado do Senhor, e o outro decidiu não viver ao lado de Deus. E a humanidade é da mesma forma. Jesus está no meio, e alguém está decidindo estar ao lado dele, e outro alguém está decidindo ficar longe dele. Essa é uma decisão ímpar. Não existe salvação por tradição, porque o meu pai é da igreja tal, porque a minha mãe, porque o meu pai é pastor, porque o meu pai é oficial da igreja. Não existe salvação assim. Salvação é um ato individual. Salvação é uma decisão que a pessoa toma. E é a decisão mais importante da vida. Porque ela, na verdade, vai passar a vida eterna. Então, salvação é algo
é algo necessário a todos nós. Nós deveríamos falar muito mais da salvação, porque as pessoas que passam ao nosso redor, que nós conhecemos e que sabemos que essas pessoas não conhecem a Jesus, nós sabemos que se não se arrependerem, elas não irão para o céu, e não existe outro espaço, ou é o céu ou é o inferno. Eu sei que não é uma mensagem palatável. Não é uma mensagem que a gente bata palma, que a gente glorifique, mas é uma mensagem verdadeira. E que nós precisamos parar para pensar. Você olha para a sua parentela, olha para os seus vizinhos, olha para os seus amigos. Perto de onde nós moramos, tem um senhor que ele só vive mais para lá do que para cá. Você passa na rua, ele está assim, ó. Para lá e para cá. Eu parei outro dia para ele e falei assim: o senhor precisa procurar uma igreja. O senhor precisa de Jesus no coração. Irmãos, sabe o que está nos faltando? Ousadia para falar da palavra de Deus para as pessoas que estão perdendo a sua vida eterna. Nós temos a verdade, ou não temos? Nós temos ou não temos a verdade? Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, disse ele, a não ser por mim. Nós estamos deixando as pessoas irem para o inferno porque está nos faltando coragem, ousadia de dizer: Jesus te ama, Jesus quer salvar a sua vida, Jesus é o caminho que pode transformar você. Precisamos ser ousados, porque as pessoas estão não apenas morrendo nessa vida, mas elas estão morrendo eternamente, sem chance, sem volta, sem poder escapar de onde caíram. Nós precisamos. E eu quero destacar aqui 4 lições. A primeira lição é que a vida eterna é um presente de Deus. E aí eu me dirijo tanto a nós, os crentes, que às vezes nós não valorizamos esse presente. Porque você não fez nada para receber esse presente. Você não fez nada para que Jesus pudesse dizer, como disse a seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar. Você não fez nada por isso. Você apenas fez algo tão simples, que é receber, aceitar, como a gente costuma dizer, a Jesus como seu único e suficiente Salvador. A vida eterna é um presente. É um presente para nós, é um presente para toda a humanidade, é um presente para todas as pessoas. Eu fiquei outro dia imaginando isso, pensando sobre isso. Falei: meu Deus, o amor de Deus é muito grande, a gente não consegue mensurar isso. A gente leva a vida evangélica assim como se fosse algo natural. Mas a vida eterna é um presente. Olha o que diz Romanos 6, 23. Abra a sua Bíblia aí. Romanos, capítulo 6, versículo de número 23. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é o quê? O salário do pecado é esse salário que nós deveríamos receber. É esse salário que muitas pessoas, por não quererem, por amarem a essa vida, por amarem as coisas efêmeras, estão perdendo o que é eterno. Por amar o que passa com o tempo, por amar as coisas passageiras dessa vida, esquecem do futuro. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna. Então lute por ela. Lute. Porque Deus abriu uma porta para mim e para você através de Jesus Cristo. É um presente. Olha aqui de João, 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia. Abra a sua Bíblia aí, por favor. 1 João 4,14. 1 João, lá no finalzinho, quase perto do livro de Apocalipse. 4,14. E nós temos visto e testemunhamos
que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Deus não veio salvar um grupo de pessoas. Deus não escolheu um grupo de pessoas. Por que não, pastor? Porque se eu pensar que a salvação de Jesus é para um grupo seleto de pessoas, eu estou dizendo então que o pecado é maior, porque se o pecado atingiu toda a humanidade, a salvação atinge apenas algumas pessoas, os eleitos, os escolhidos. Não, a salvação atinge a todos que o recebem como seu único e suficiente Salvador, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça se tornou o quê? Mais abundante. Por isso nós precisamos entender que Deus elegeu sim a igreja. Quando você estuda sobre eleição nunca está no singular. A eleição sempre está no plural, se referindo que Deus escolheu a igreja. A igreja não salva, mas para que você seja salvo, você precisa estar na igreja. Vou repetir, a igreja não salva, mas que para que você seja salvo, você precisa estar na igreja. Olha o que diz João ainda, capítulo de número 5, verso 12. Esse é um versículo que o bispo Roberto usava muito. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você quer ter vida, você precisa ter o Filho de Deus. Se você quer viver uma vida eterna, você precisa escolher. Segundo lugar, segunda lição, a salvação depende de confissão. Salvação não é um ato coletivo, é um ato individual. Eu decido, eu confesso, eu quero, eu recebo, ou eu aceito. Nós cantamos uma música aqui muito antiga, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. O que significa isso? Será que nós temos poder de coroar Jesus? Esse louvor quer dizer que nós escolhemos Ele como nosso Senhor, como nosso Rei. Nós poderíamos escolher qualquer Deus desse mundo, mas nós escolhemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então a salvação é um ato individual e a salvação depende de confissão. Olha o que diz Romanos, vá comigo, capítulo 9, verso 9 e 10. Volte comigo, sua Bíblia. Romanos, capítulo 9, verso 9 e 10. Diz assim o verso 9 e o verso 10 do capítulo de número 9 de Romanos. Porque a palavra, capítulo 9, 10, perdão, capítulo 10, verso 9. 10, 9. Se com a tua boca fala de quê? Individualidade. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e olha o que ele diz mais, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Verso 10. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então eu preciso confessar. Ninguém pode confessar por mim. Eu preciso espontaneamente desejar viver a vida eterna. Eu não preciso que alguém levante a minha mão. Eu preciso eu levantar a minha mão. Eu preciso eu tomar a minha decisão. Porque as decisões de muitos de nós são decisões individuais que não cabe ninguém nos ajudar. São decisões ímpares. Decisões que nós tomamos. E esta é a decisão mais importante da vida. Por quê? Porque você não sabe
quando você vai partir dessa terra. Quando uma criança nasce, nós nos alegramos, nós ficamos felizes, mas nós sabemos que ela um dia vai morrer. Ah, pastor, é mesmo? É dura assim a vida? Mas não é? A vida não é dura ou não é? Quando uma criança nasce, a gente se alegra, a gente festeja, a gente louva, a gente agradece, mas a gente sabe que ela vai precisar, um dia, tomar esta decisão de receber a Jesus, de confessar ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. Não há outro jeito. As autoridades precisam confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. Todas as autoridades do mundo. Porque aqueles são autoridade, mas diante de Deus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Confessar, terceiro lugar, em Cristo não há condenação. Se você estiver do lado de Adão, se você não receber Jesus como seu único e suficiente Salvador, o Senhor está me pressionando. Não, eu só estou te dizendo o que a Bíblia diz. O Senhor está me forçando a tomar essa decisão? Também não. Eu só estou te dizendo que só existe salvação em Jesus Cristo. Não há outro jeito. Não adianta você criar outro meio, porque você não vai achar. Só Jesus é capaz de salvar. Olha o que diz Romanos, volte lá, capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em quem? Pois é. Quem não está em Cristo está condenado. Eu tenho algumas pessoas da minha família que não receberam Jesus como Salvador, que sabem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas não decidiram por isso. Eu oro por elas, nas minhas oportunidades eu falo do amor de Deus, mas elas decidiram ficar do lado de Adão, e do lado de Adão está o pecado. Mas do lado de Jesus Cristo está a vida eterna. Do lado de Jesus está a condenação, que não existe mais nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Para quem está do lado de Adão, Adão pecou e todos pecaram. Mas quando eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador, o pecado original. E aí eu preciso fazer a distinção entre o pecado que nós cometemos, que todos nós pecamos, nós falhamos, e o pecado original. Quando Jesus morre na cruz, Ele destrói o pecado original. Por isso não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esse pecado original, ele é vencido. E aí agora nós temos acesso a Deus, nós podemos falar com Deus, nós podemos confessar que Ele é o nosso Senhor e Salvador, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Deus, que Ele é a estrela da manhã, que Ele é o Alfa e o Ômega, que Ele é o princípio e o fim. Aí nós podemos dizer, não há nenhuma condenação. Por quê? Porque nós cremos em Jesus, porque nós aceitamos Ele, nós recebemos Ele como o único e suficiente Salvador. Quarto lugar, a salvação em Cristo depende de crer. E eu não posso crer por você. Eu não posso crer pela minha esposa. Eu não posso crer pelos meus filhos. Crer precisa ser algo ímpar. Quem crer e for batizado será? Pois é. Eu preciso crer. Ninguém precisou crer por mim para que eu decidisse me batizar. Eu precisava crer. Eu precisava acreditar nisso. Mas o batismo salva? Não. Porque uma pessoa pode se batizar e se distanciar de Deus, e se desviar do caminho de Deus. Mas todo salvo é batizado. Todo salvo está em obediência à palavra de Deus. Quarto lugar, a salvação em Cristo depende de crer. Romanos, capítulo 1. Vamos lá, Romanos 1:16. Atos Romanos, volte lá. Romanos, capítulo 1,
verso 16. Diz aí o verso 16: pois não me envergonho do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo. Não de uma minoria, não de um grupo de pessoas, mas a salvação de todo aquele que crê. Primeiro o judeu e também o quê? O grego. Ou seja, está falando de todos nós, de toda a humanidade. Então eu preciso crer. Para que eu seja salvo, eu preciso crer que Jesus é o Salvador. E não há, irmãos, opção. Não há outra forma de ir para o céu. Muito embora a gente fale que hoje nós vivemos uma época onde as pessoas são religiosas, mas a palavra religião vem de religarem. Ou seja, fazer o homem se ligar a Deus. E nós só nos ligamos a Deus quando nós recebemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E eu quero destacar 2 conselhos. Primeiro, para aqueles que estão em Jesus, seja grato. Seja grato por tudo que Ele fez por você. Por tudo que Ele fez antes que você nascesse. Seja mais eficiente no que você faz. Seja mais preciso. Seja mais envolvido nas coisas de Deus. Você não vai conseguir pagar o que Ele fez por você, mas você vai conseguir mostrar uma gratidão pelo seu amor e pela sua graça. Você vai ser grato por aquilo que Ele conquistou na cruz no seu lugar. A cruz era para você. A cruz era para mim. A cruz era para nós. Mas Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Sabe por que hoje a gente fica doente? Você sabe por que a gente morre hoje? A gente morre, a gente fica doente, a gente envelhece. Isso é resultado do pecado, irmãos. O pecado estragou a raça humana. O pecado destruiu a raça humana. E aí Jesus vem para dar vida e vida eterna. Você vê que talvez a pergunta pudesse ser, mas por que quando Jesus morreu na cruz, ele não veio para me livrar dessa morte física? Por um motivo bem simples. Quando você vai a Gênesis, lá no capítulo 3, quando Adão e Eva, eles pecam, Deus cerca a árvore da vida. Deus expulsa o homem e Deus cerca a árvore da vida, porque se o homem comesse da árvore da vida, ele ia viver para sempre. Deus está preocupado, Jesus está preocupado com a sua vida eterna. Jesus está preocupado com a sua vida, não apenas essa vida aqui, porque você vai receber um novo corpo ao passar desta vida. Seja grato. Seja grato ao Senhor. Segundo, para aquelas pessoas que estão abraçadas a Adão. Pastor, então, se eu não recebo a Jesus como o meu único suficiente Salvador, como é que fica? Você está debaixo da perdição. Você está debaixo da morte eterna. O que eu faço? Receba Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas, pastor, eu sou filho de Deus. Lê do engano. João 1,12. Todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos são criaturas de Deus, mas filhos, só aqueles que recebem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Quem não recebe Jesus como o seu único e suficiente Salvador, é criatura. Está abraçado ainda a Adão. Está debaixo do pecado. Mas, se você receber Jesus como seu único e suficiente Salvador,
Se você desejar receber espontaneamente, Ele não te abençoa apenas nessa vida, mas Ele ainda te dá a vida eterna. Que nessa noite você possa olhar para a sua vida. Que nessa noite você possa decidir. Você que está nos ouvindo pela internet, onde você vai passar a eternidade? Se seu coração parasse de bater aí agora, se você morresse, você que está aqui, se seu coração parasse de bater, você tem certeza aonde você ia passar a eternidade? Para onde você vai? Porque Jesus disse àquele ladrão, hoje mesmo, ele não disse amanhã, ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Um decidiu que queria Jesus, outro decidiu que não fazia nenhuma diferença ter Jesus. Onde você vai passar a eternidade? Você já pensou nisso? Talvez você pense aonde você vai passar as férias, onde você vai passar os dias que você viver aqui ao lado da sua família. Mas preste atenção, a eternidade é muito mais importante. A eternidade é uma necessidade e que todos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, aquele que não crê em Jesus, aquele que não recebe Jesus, vai perecer. Não é eu que digo, irmãos. É a Bíblia que diz. Não sou eu que estou dizendo. Deus amou o mundo de tal maneira. Você consegue expressar isso? Eu acredito que ele não conseguiu expressar, o escritor não conseguiu colocar uma palavra adequada para expressar o grande amor. Então ele diz, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça. Isto é a vida eterna. Mas eu creio em Jesus. Para que você mostre que você crê em Jesus, você tem que recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Você tem que confessar, como diz Romanos 10, 9 e 10, você tem que confessar com a boca e com o coração que Jesus Cristo é o Senhor. Que nessa noite, você saia daqui como alguém que fala da palavra de Jesus. Nós cruzamos com muitas pessoas na vizinhança, na rua. Lembre-se, ou esta pessoa está do lado de Adão e partindo para a morte eterna, ou esta pessoa está do lado de Jesus, que restaura, que dá vida, que salva e que leva para a eternidade. Nós, como igreja, irmãos, não existe outra agência nessa terra a não ser igreja. Não existe outro povo que possa falar da salvação de Jesus Cristo a não ser igreja. E nós precisamos nos preocupar com isso. A Bíblia nos ensina que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Uma pessoa que se rende a Jesus, às vezes a gente quer que multidões se rendam, mas se uma pessoa se render a Jesus, isso já é uma grande vitória. Porque essa pessoa foi resgatada do império das trevas e foi transportada para o reino. Olha a diferença. O império impõe, por isso é o império das trevas. E ela saiu do império das trevas e foi transportada para o reino do Filho do seu amor. Sai daqui hoje com o coração aquecido em dizer, eu vou falar do amor de Jesus Cristo. Porque eu conheço gente que está longe de Deus e se morrer, e se eu souber que esta pessoa morreu, eu tenho a palavra na minha mão, eu tenho tudo para falar, mas pastor, se a pessoa não receber Jesus, aí meu querido, já não é mais problema nosso. Se você falar do amor de Jesus Cristo, e esta pessoa não optar por Jesus, não é problema seu. Faz igual disse Paulo, eu prego o evangelho, é de mim, porque sobre mim pesa esta obrigação. A nossa função é encher esses lugares que estão vazios. A nossa função é falar do amor de Jesus Cristo para esta geração. A nossa função, Deus salvou você, Deus nos salvou
para que nós pudéssemos mostrar o grande amor de Deus pela nossa vida. Seja um grande evangelista. Não pense em ser um evangelista só de púlpito, mas seja um evangelista no seu dia a dia. Seja alguém que fala do amor de Deus, seja alguém que testemunha da graça de Deus, seja alguém que fale do poder de Deus que agiu na sua vida. E nessa noite, você possa sair daqui decidido a ser alguém que fala do amor do Senhor. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Queria pedir ao pessoal, nossos irmãos do louvor, pudessem estar aqui. Queria que você, de olhos fechados, cabeça baixa, você que ainda não recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, você que tem protelado, você que tem deixado para amanhã como se você tivesse o controle da sua vida. Sabe, nenhum de nós tem o controle da nossa vida, nenhum de nós. Você que entra na igreja, gosta dos cultos, ouve a mensagem, canta os louvores, mas você ainda não tomou essa decisão. A decisão de receber Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ah, pastor, eu vou esperar o meu marido. Ah, pastor, eu vou esperar minha esposa, meus filhos. Não. Para essa decisão não se espera ninguém. Por que não se espera ninguém? Porque cada um de nós vai estar diante do Senhor. Cada um de nós vai estar diante do Deus Todo-Poderoso. De olhos fechados, cabeça baixa. Eu conheci um homem que ele entrou na igreja, aceitou Jesus, e ele disse assim: eu só vou me batizar depois que a minha mulher se converter. E aquele homem morreu antes que a sua mulher se convertesse. Você não tem domínio, você não tem poder sobre a sua vida. Essa é uma escolha única. Você vê que o pecado, ele tem uma força tão grande, que jovens estão perdendo a sua vida. Você vê que o pecado é tão forte, que crianças estão morrendo, porque o pecado atingiu toda a humanidade, porque todos pecaram, carecem da glória de Deus. Aonde você quer passar a eternidade? Ah, pastor, mas o que os meus parentes vão dizer? Ah, pastor, o que os meus amigos vão falar? Não importa o que eles vão dizer, não importa o que eles vão falar. O que importa é que você precisa decidir aonde você vai passar a eternidade. Se o seu coração parasse de bater agora aí, você iria para a vida eterna ou para a morte eterna? Qual a sua decisão nessa noite? Você que está aqui e que ainda não recebeu Jesus como Salvador, eu convido a você a levantar uma das suas mãos. Se você deseja receber, é apenas levantar uma das mãos, um ato tão simples. Um ato tão simples para receber a vida eterna. Não precisa algo tão grandioso. Não precisa decorar nada. Precisa apenas confessar com a boca e crer no coração que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Se há alguém aqui nessa noite, eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Se você deseja receber Jesus como o Salvador da sua vida, se você deseja que Ele mude a sua história, se você deseja que Ele restaure você, levante uma das suas mãos. Se você deseja receber o Senhor, se você diz nessa noite: eu preciso desse Senhor.
Se meu coração parasse de bater aqui, eu não sei. Quero fazer um segundo apelo. A você que está aqui, está na igreja, serve a Deus, mas você ainda não tem certeza da sua salvação. Você que diz, pastor, eu tenho dúvidas. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos se você tem dúvida da sua salvação. Se a dúvida bate ainda no seu coração e você diz, pastor, eu tenho dúvida. Estou na igreja, mas eu ainda tenho dúvida a respeito da minha salvação. Se o meu coração parar de bater agora, eu não sei se eu vou para o céu. Alguém que diz assim, eu preciso de uma oração. É um ato tão simples, levantar uma das suas mãos. Alguém? Não há ninguém? Pai, te agradecemos por essa noite. Abençoa aqueles que nos ouvem pela internet. Que a tua graça possa atingir a cada um deles. Obrigado por esses irmãos aqui reunidos pela certeza da salvação, pela convicção de que são salvos. Te louvamos, Pai. Te agradecemos pelo seu grande amor. Por mais que façamos a sua obra, nunca conseguiremos pagar, ó Pai. Nunca conseguiremos entender seu grande amor por nós. Obrigado, Pai, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado, Senhor, pelas suas misericórdias para conosco. Obrigado pela sua grandeza. Obrigado pela sua graça. Obrigado porque o Senhor poderia ter nos deixado perecer. Em razão de Adão, todos nós pecamos, todos pecaram. Mas o Senhor olhou para nós com o seu olhar de graça. O Senhor olhou para nós com o seu olhar de bondade. O Senhor olhou para nós com o seu olhar de misericórdia. E nos enviou Jesus para que morresse naquela cruz, para nos trazer a salvação. Obrigado pela salvação, Pai. Obrigado pela vida eterna. Te agradecemos, Pai, no nome de Jesus, e que o povo do Senhor